Salve, salve, galera! O Gazeta Esportiva tá na área. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Jonella. Boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Tamo junto. Gente, eu tava ontem escutando a Pamela falar, Pamela Domingues aqui da Gazeta. Ontem faltavam 2 meses pro Natal. Quer dizer, hoje faltam menos de 2 meses pro Natal. Na verdade, gente, o Natal tá aí, o ano já tá acabando, mas este ano não acaba, vocês sabem, esse ano só acaba na metade do ano que vem praticamente, porque 2020 tá um ano meio estranho, porque São Silvestre vai ser só no ano que vem, então o ano só vai acabar dia 11 de julho, que vai ser a São Silvestre. Então o programa de hoje tem muito assunto bacana para vocês. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a preparação das equipes para a sequência da temporada, mas antes disso tudo, tem dicas. Beleza! A gente está de volta e a gente já vai colocar você no meio da discussão sobre o futuro do Verdão com a nossa enquete do dia. É a seguinte: a demora do Palmeiras em contratar um novo técnico mostra falha no planejamento? Sim ou não? Mostra uma total falha, né? Uma super incompetência, uma palhaçada. Bom, você vai estar lá no site gazetesportiva.com. O que você acha? Se é uma falha no planejamento? O que é isso que aconteceu com o Palmeiras, que agora está ouvindo não de um monte de treinador. E você pode usar o nosso QR Code e votar no site gazetesportiva.com. Celso Cardoso, foi uma falha de planejamento? É claro, porque se o Palmeiras estava insatisfeito com um treinador e ele não quer continuar com esse treinador, não vai nem entrar no mérito, acho que não era para demitir o Luxemburgo. Eu era favorável a uma conversa e você redirecionar o trabalho. Mas enfim, quando você define mandar embora alguém e você precisa de reposição, você tem que ter, no mínimo, um nome conversado. Olha, e não é antiético isso, olha, eu preciso mudar o trabalho que eu tenho no meu clube, devo demitir um treinador e tenho interesse em você. Você topa, você aceita? Quais são as suas condições? É isso que tem que ser feito. Agora, manda embora para depois correr atrás. E aí corre atrás, leva não de um, leva não de outro, leva não de outro. Tipo, estão perdidos, né? Não, e outra coisa, e são tão perdidos que eles procuram treinadores que não têm a ver um com o outro. Estilos diferentes. Estilos diferentes, exatamente isso. Então mostra total despreparo do Palmeiras na busca por um comandante para a equipe. Tudo bem que o Palmeiras venceu no Campeonato Brasileiro, venceu na Libertadores, mas essa demora pode custar caro. E aí, Miller? No desespero, você começa a fazer coisas erradas, né? O Palmeiras... E contrata quem você não queria. Exatamente. Mandou o Luxemburgo embora, que não era para demiti-lo, e agora estavam 100% com certeza de que o Ramírez ia aceitar uma proposta financeiramente muito boa. Só que o treinador estrangeiro, Michele, ele não tem a cabeça do treinador brasileiro. Claro. A cabeça dele, a prioridade na cabeça dele... É o projeto. O projeto Europa. Eles querem ir para a Europa, assim como o jogador brasileiro. Eles não estão errados com relação a isso. E eles sabem também que o time do Palmeiras, assim como outros grandes, perdeu 3, você está ameaçado no cargo. E eles não têm essa mentalidade de mandar o treinador embora na sua América. O treinador fica lá. O Galhardo no River, 6 anos quase, né, no River, não é mandado embora. E fracassou muitas vezes também. Então eu acho que a diretoria do Palmeiras não só está errando, como está desesperada. E nesse desespero... Tá fazendo coisas... E se chamar o Luxemburgo de volta, pode? Aí vão dar um tiro nos 2 pés. O Miller falou do Galhardo, rapidamente. O Galhardo ele foi eliminado numa semifinal de Mundial de Clubes da FIFA, perdeu para um time árabe, depois perdeu uma final. Se fosse aqui no Brasil, ele já tinha sido demitido só por isso. Há muito tempo, exatamente. Bom, você que está em casa, manda um WhatsApp pra gente, número 99479-1633. Combinado? Sua opinião. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do Palmeiras, claro. O assunto agora é Copa do Brasil. O São Paulo teve um duelo emocionante ontem com o Fortaleza. Ó, Miller, foca no Miller aí, Gersino. Olha lá, o Miller tá rezando. Eu não sou católico, mas Pai Nosso que está. Olha, o São Paulo conseguiu eliminar o time do Rogério Ceni, mas foi, olha... Quanto pênalti, hein? Se a gente mostrar todos os pênaltis, o programa acaba. A vaga só saiu nas penalidades máximas. Olha aí. Antes da bola rolar, o destaque era o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni. Dessa vez, o ex-goleiro e ídolo tricolor tinha uma missão definida: eliminar o seu ex-clube na Copa do Brasil. No banco do tricolor, sem Diniz suspenso, coube a Márcio Araújo comandar a equipe.
O jogo valia a vaga à próxima fase da competição. E por isso, o São Paulo veio com tudo para o ataque. A primeira oportunidade foi essa, aos 9 minutos com Gabriel Sara. E logo aos 10, Brenner marcou um golaço e fez São Paulo 1-0. Em vantagem no placar, o tricolor queria mais e por pouco, Igor Gomes não ampliou. Luciano também teve chance. Já o Fortaleza de Ceni pouco incomodava a defesa tricolor. E a primeira etapa terminou com vitória da equipe paulista. O segundo tempo começou lento, mas o Fortaleza, sabendo que a vitória parcial do São Paulo o tirava da competição, foi ao ataque. E só não empatou o jogo logo de cara porque Thiago Volpi fez 4 grandes defesas seguidas. Mas com certeza, você já ouviu o ditado de quem não faz toma, né? E foi isso que aconteceu. Bola para a área e Brenner marcou mais um golaço. São Paulo 2-0. O jogo ganhou em emoção. Faltando pouco mais de 10 minutos para o final, falha de Diego Costa e David descontou. São Paulo 2-1. E o que parecia impossível aconteceu já nos acréscimos. Roger Carvalho de cabeça empatou o jogo e levou a decisão para os pênaltis. E nas cobranças, todos com os pés calibrados. O tricolor marcou 10 vezes e o Fortaleza 9. Nessa cobrança de Daniel Dias, Volpi se consagrou e garantiu a vitória tricolor. Não adianta a gente ficar naquela conversinha de que é uma noite mais, que não é. Ela é uma noite especial, ela se torna uma noite especial pelo que aconteceu, por toda a emoção da disputa dos pênaltis, a emoção do próprio jogo, né, que era um jogo onde a gente estava com 2-0, uma certa vantagem, e se tornou um jogo tenso no final. Com este resultado, o São Paulo garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas não há muito tempo para comemorar. Afinal, já na próxima quarta-feira, o São Paulo vai à Argentina para estrear na Copa Sul-Americana contra o Lanús. Bom, o São Paulo, o jogo estava sob controle, né? Eu cheguei em casa ainda. Assistiu? Assisti, fiquei assistindo lá o compacto. Né? Um compacto gigante. Eu escutei no rádio o pessoal reclamando das águas. Eu fui assistir até para entender o que tinha acontecido. O São Paulo está com o jogo sob controle, até 30 minutos do segundo tempo. Aí, numa falha individual, o Diego Costa acabou errando um passe e o Fortaleza conseguiu diminuir e voltou para o jogo e conseguiu um gol aos 46 minutos, não sabe, tentando de todos os jeitos no jogo aéreo, e o Fernando Diniz até tentou se precaver nesse sentido, mas não teve jeito. E nos pênaltis, puxa, imagina, Miller, você estava no programa ontem, então você estava acompanhando online, né? Mas imagina para o torcedor vendo uma sequência, 10 penalidades, o Fortaleza foi errar a 10ª para o São Paulo acabar cometendo. 19 pênaltis, né? 19 pênaltis ao todo, pois é. Para você ver, uma falha da defesa no meio campo. Mas aquilo que eu falo, não é porque você erra no meio que você tem que tomar um gol lá atrás. Porque o jogador do Fortaleza, ele caminhou com a bola 30 metros, deu o passe depois que o seu companheiro fez o gol. Quer dizer, a falha foi no meio campo. Quer dizer, dá tempo da defesa se ajustar e dar o bote, entendeu? Agora, Michele, tem que mandar um abraço pro São Paulino aqui, o Oberdan, da O2 Brasil Esporte. São Paulino Roxo, o escritório lá inteiro, Michele. Sou seu fã e não perde um Gazeta Esportiva. Oberdan, tamo junto, meu irmão. Aqui, ó, São Paulino, tricolor. Tô feliz com o tricolor porque passou para a próxima fase, mas olha, esse Thiago Volpi aí, pelo amor de Deus. O gol que ele tomou, você não viu, não? Eu tava ouvindo no rádio, só rapidinho, Celso Cardoso, você vai defender, então, o Fernando Diniz e os 4 zagueiros que tomaram 2 gols, sendo que estava 2-0? Eu vou defender, sim. O São Paulo criou, assim, não jogou tão bem, é verdade, né? Mas um erro individual do Diego Costa, que culpa tem o Diniz nisso? Tem que trabalhar esse jogador. Não, o Diniz está fazendo um bom trabalho. Para mim, mas não é suficiente para o São Paulo. Mas não é suficiente para o São Paulo. Ele está fazendo um bom trabalho, mas ele não é treinador suficiente para o São Paulo, para o nível do São Paulo. Eu discordo do Miller nessa questão. Para mim, o Rogério Ceni, o Fernando Diniz, ao lado do Rogério Ceni, são os melhores treinadores brasileiros. E o São Paulo, onde fica o São Paulo?
Hã? São Paulo fica onde? Brasileiros, ele é argentino. Entendeu, Miller? Aí a pegadinha, é que tá. Renato Gaúcho tá 6 anos. Eu sempre falo isso. Renato Gaúcho, ele não põe o Renato Gaúcho. Olha, a gente vai agora acionar o repórter Osmar Garrafa, direto do CCT da Barra Funda, com mais informações do Tricolor. Boa noite, Garrafa. Como é que foi a repercussão da classificação suada do Tricolor? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Foi, claro, uma repercussão danada nas redes sociais ontem, porque, olha, em 30 anos de carreira, comigo no estádio eu nunca vi uma série de cobranças de pênalti com um acerto tão positivo como foi ontem, né? 10 para o São Paulo, 9 para o Fortaleza. Na última cobrança, o Volpi acabou se consagrando. O Brenner também saiu muito bem ontem, porque marcou 2 gols, é o artilheiro do São Paulo na temporada com 11. Mas vamos acompanhar como é que foi a repercussão nas redes sociais com 2 destaques, não é? Para o Léo Pelé, que marcou o gol último na cobrança de pênalti, e para o Volpi, que além de ter defendido a última cobrança cearense, da equipe cearense, né, do Fortaleza, ele também acabou marcando o seu. Vamos acompanhar a repercussão. Depois de 20 pênaltis batidos ontem no Morumbi, aos tricolores do Fortaleza restou lamentação. Uma pena a gente não ter saído vitorioso, né? Já a torcida do São Paulo ficou igual a esposa do Bruno Alves. Meu Deus, meu coração tá disparado até agora. Foi realmente uma loucura. Depois da classificação praticamente garantida, o São Paulo cedeu o empate e a decisão da vaga foi para os pênaltis. E aí, tricolor classificado, Fortaleza eliminado. Os destaques da classificação foram Thiago Volpi, que defendeu essa cobrança cearense. A gente está feliz pela classificação. E Léo Pelé, que converteu a última cobrança que deu a vaga à próxima fase da Copa do Brasil ao São Paulo. E em dia de herói, Léo foi destaque nas redes sociais. E além disso, tá com moral com o professor, hein? Ele ganhou muita representatividade mesmo. É um jogador que hoje pode jogar de quarto zagueiro, pode jogar de lateral e pode ser que ele possa jogar de outras coisas também. E aí? Diga, Miller, eu sei que você está mais insatisfeito do que... Não, lembra que você fala, você cai em contradição, Michel, sabe por quê? Ele fala assim, ó, o Palmeiras tá bem colocado no campeonato, o Palmeiras está assim, tá assado, mas não está apresentando um grande futebol, não tem agradado o torcedor palmeirense. Sim. Não é verdade isso? É verdade. Então, a mesma coisa, eu vejo o São Paulo, eu já te falei, o Diniz está há 1 ano lá, o time não tem uma identidade, o time muitas vezes, ele defende como se fosse um time de várzea, haja vista os Mirassol no Campeonato Paulista, já te falei isso aí, 11 jogadores do São Paulo dentro da área e levou um gol de cabeça, então acho que o São Paulo, ele tem lampejos de time que faz o gol Brenner, quer dizer, são valores individuais que fazem a diferença. Mas não inspira confiança. Eu vejo diferente. Já que você citou o Palmeiras eu não lembro de um jogo bom na temporada. Eu não me lembro de um jogo bom na temporada. E não está pontuando? Tá, mas o São Paulo está pontuando mais. O São Paulo no Campeonato Brasileiro... É quarto colocado. Sim, mas por pontos perdidos é o time de melhor aproveitamento. É o time melhor... fala tanto da defesa do Palmeiras, a defesa do São Paulo. A defesa do Palmeiras é mais vazada. A defesa do Atlético Mineiro é mais vazada, do Flamengo é mais vazada. O São Paulo tem... Olha só, a defesa do Flamengo é mais vazada, do Atlético Mineiro é mais vazada, do Palmeiras é mais vazada, do Grêmio agora eu não lembro. Mas enfim, todos os times que estão à frente do São Paulo, todos são mais vazados. E você fala que não tem um padrão. Eu vejo um padrão. O São Paulo é um time que propõe o jogo, que tem a posse de bola, alterna bons e maus momentos, inclusive na partida, mas isso são coisas que você pode acertar, você pode ajustar. Você sente firmeza? Eu sinto, pelo elenco que o São Paulo tem, pelo time que o São Paulo tem. Michele, o São Paulo tem uma chance, uma pequena chance na Copa do Brasil e uma grande chance na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tem chance de ser campeão. Acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é um time mediano, e o Inter são times que estão na frente do São Paulo em termos de praticidade. Bom, agora é hora de falar sobre a recuperação do Palmeiras no Brasileirão. O Verdão fez 3-0 no Atlético Goianiense e acabou com a série de 4 jogos sem vitórias no campeonato. O Atlético Goianiense não era correio, mas estava entregando que nem uma beleza hoje. Se liga na atrapalhada do Dudu e do Baralhas, que resultou no primeiro gol do Verdão, marcado por Wesley. Ai, 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 ai. O Chico bem que tentou compensar, mas a bola bateu na trave em cobrança de falta.
No segundo tempo, mais uma entregada dos donos da casa. Que besteira fez o Jean. Sorte que o Luiz Adriano nada tinha a ver com isso. 2-0 Palmeiras. Pouco depois, o próprio atacante matou o jogo, aproveitando o cruzamento de Gabriel Menino. E olha que o time paulista ainda poderia ter feito o quarto, mas o Lucas Lima carimbou a trave nesse chutaço. Placar final, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. Evoluiu. A gente fez 2 placares bons contra o Tigre, agora aqui contra o Atlético Goianiense. Fizemos 8 gols, como tu colocou, não tomamos nenhum gol. Isso é uma evolução, mas tem que trabalhar, tem que ir passo a passo. A gente tem que focar no jogo de quinta-feira agora, que é contra o Bragantino pela Copa do Brasil. E a gente tirou aquele peso dos 4 revés que a gente teve no Campeonato Brasileiro. Fundamental são esses jogadores que estão no clube, no Palmeiras. Eles se uniram hoje, em torno de um objetivo, que era nós ganhar o jogo hoje aqui em Goiânia. Eles se uniram, os atletas se uniram em prol desse objetivo. A gente tem nossas carências de treino, de tudo que é relacionado ao jogo. A gente tem que melhorar. Só que a união deles hoje em prol de um objetivo específico, que era o jogo de hoje, a gente teve um resultado muito bom nesse sentido, assim, e eles demonstraram isso dentro de campo. Então, aí que está o detalhe, né? Assim, o Palmeiras venceu por 3-0. Se você pega só o resultado, você fala, realmente evoluiu. Mas quando você observa o jogo, o Palmeiras teve um mérito ontem. A marcação do Palmeiras é boa, sabe? É um time que sabe desarmar, é um time que dá combate, mas no quesito produzir jogadas, propor o futebol, tocar a bola, envolver o adversário, o Palmeiras continua numa lentidão, uma morosidade e conseguiu os 2 primeiros gols em falhas individuais. O Atlético Goianiense teve mais posse de bola, finalizou mais. É que não tem a qualidade que tem o Palmeiras. Não, e isso fez a diferença. Não, mas é que tá sem técnico há 12 dias, isso aí é uma glória. Mas é que tá, ô Celso, quantas defesas o Everton fez ontem? Não, então, por causa da falta de qualidade do Atlético na finalização. Mas o Atlético dominou o jogo? Dominou, ele o Everton não trabalhou? Ritmo, sim, e aí o Palmeiras só chegou em 2 gols, teve bola na trave do Atlético Goianiense, tudo mal. O Palmeiras chegou num gol que foi uma falha individual. Sim, que foi uma falha individual. Que aí o Duas, né? Duas. E depois o Jean, que pelo amor de Deus, a saída de bola do Jean foi uma coisa ridícula. E o Palmeiras? E aí com 2-0, o Palmeiras soube administrar e fazer o gol. Não, mas Celso, o Palmeiras tem muito mais qualidade. O Atlético Goianiense... Eu concordo. Goleou o Flamengo lá em Goiânia. Você lembra disso? Sim, lembro, 3-0. Mas o Atlético Goianiense é um time que parou no tempo. Eu acho que vai ficar aí, não vai mais subir, só descer. E o time do Palmeiras, eu acho que o Gabriel Menino fez uma boa partida. Para mim foi o melhor do jogo. Felipe Melo fez uma boa partida de novo. O Luiz Adriano fez 2 gols. O Luiz Adriano pelos gols, até porque ele tá lá para isso, né? Sim. Então acho que o Palmeiras ontem foi muito melhor que o Atlético Goianiense, sim. O repórter Alexandre Silvestre chega agora direto da Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. A vitória deu mais tranquilidade para o Verdão buscar um novo treinador? Fala, Michele, boa noite para todo mundo que está tabelando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Mais ou menos, querida. Sabe como é que são as coisas no Palmeiras? O buraco é mais embaixo. É claro que vencer dentro das 4 linhas traz um pouco de tranquilidade para esse momento de transição Palmeiras à caça de um técnico. Ô, moto barulhenta essa, nossa senhora! Agora, a mancha verde está fazendo barulho. A torcida do Palmeiras... nas últimas horas já subiu aí nas redes sociais, cobrança direta para o presidente Maurício Gagliotti. Cadê o técnico? 12 dias sem um treinador. E enquanto isso, Cebolinha vai dando conta do recado. Já são 2 vitórias seguidas. Palmeiras pulou para a 7ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, melhorou um pouquinho, tem menos partidas do que a galera que está no topo da tabela, do que a galera que está acima dele na classificação do Brasileirão. E o próximo jogo é a Copa do Brasil. A estreia do Verdão é quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, ainda sob os cuidados do interino Andrei Lopes, Michele. Beleza, Silvestre. Essa cobrança da torcida, né? Colocando ali Maurício Banana, tá escrito ali. 12 dias sem treinador, a mancha...
ela tem um fundamento e é correta. Claro que tem, porque eles sim. falam, trate o Palmeiras, como é que é aqui? Deixa eu ler para vocês. Trate o Palmeiras com respeito, tá lá no Instagram da Gazeta Esportiva, tá? Clica no Instagram Gazeta Esportiva que tem a notícia lá. Maurício Banana, cadê o treinador? E há 12 dias estamos sem um técnico, até quando ficaremos nas especulações e recusas? A questão também, aí tem que ter um pouco de paciência. Palmeiras errou ao mandar Luxemburgo e não ter nada na manga. Aí já ouviu o não do Ángel Ramírez, que para mim já houve um erro também na estratégia. Se quer o treinador, de repente, faz como fez o Internacional ano passado, põe o treinador até fevereiro e depois contrata o Ramírez, que é o técnico dos sonhos, para iniciar um projeto. Aconteceu isso na Europa, meu Deus do céu. O Rennes estava lá no Bayern e contrataram o Guardiola 6 meses antes. Isso faz parte, né? Aí tomou não no Ramírez, aí tomou não do BKSS. E ainda tem o presidente do Racing até tirando um sarro. Tomou, sabe? E o Palmeiras fica tomando nãos. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, Michele, será que... Cadê os treinadores brasileiros? Não tem. Do Palmeiras, estão invisíveis. O Palmeiras está dizendo assim, olha, treinador brasileiro são todos medianos, não serve para o Palmeiras. E ganham muito. E eles estão abrindo cofre para os treinadores estrangeiros. Eu gosto do Sampaoli, eu gosto do Jesus, mas nem todo treinador estrangeiro é bom. Não, nem tudo, mas que faz a diferença, faz. Quem são os melhores times brasileiros? Não, eles são mais ousados que os brasileiros. Cudê do Internacional, Exatamente. O Sampaoli do Atlético e o Domi do Flamengo. Isso tá claro que os treinadores brasileiros estão desgastados? Estão. Porque é tudo mais do mesmo. Aí por isso que eu gosto do Fernando Diniz que você critica, porque ele é diferente, pelo menos. Não, eu acho que os treinadores, eles gostam do brasileiro, eles gostam de eles pegaram as coisas ruins da Europa e trouxeram para o Brasil. Aí não dá. Quem você colocaria de técnico do Palmeiras? Eu sei que a gente vai falar do técnico depois. Treinador do Palmeiras? Daqui a pouquinho o Miller fala, não vai falar agora, mas daqui a pouquinho o Miller fala e o Celso também. Opinião deles, quem eles colocariam, tá? Cada um vai dar a sua opinião. Vamos falar do Santos? O Peixe tinha a chance de entrar no G4 do Brasileirão, mas perdeu para o Fluminense. O gol de Marinho não salvou o time de Cuca, lá no Maracanã. No Maracanã, Danilo Barcelos cruzou, Fred desviou e Lucas Claro aproveitou a sobra para cabecear e fazer 1-0 para o Fluminense contra o Santos. Vestindo a camisa número 80 em homenagem ao aniversário de Pelé, Marinho empatou e comemorou no estilo do rei, 1-1. No segundo tempo, o outro zagueiro do Flu também foi para as redes. Nino fez 2-1. O Santos teve 2 gols anulados, mas o tricolor carioca não tem nada a ver com isso e matou o jogo com Marcos Paulo já nos acréscimos. Fluminense 3, Santos 1, placar final. Eu só quero deixar bem claro que a partir de agora o Santos Futebol Clube tem presidente, que o Santos Futebol Clube tem comitê de gestão. Eu entendo que fomos prejudicados pela arbitragem. O dirigente não tem que fazer polêmica em gramado, polêmica em vestiário. Não, nada disso. Nós temos que reclamar e lutar pelos nossos direitos nas devidas esferas legais e desportivas. Então teve 4 lances que a gente se julgou prejudicado e interferiu diretamente no resultado do jogo e a gente vai buscar os nossos direitos. Não vamos aceitar o resultado dessa forma que foi hoje. Eu acho isso tão triste. Claramente está jogando para a torcida. Não tem essa de vamos lutar pelos nossos direitos. Vende a ideia para o torcedor de que o Santos vai conseguir na CBF que devolvam os... O Santos perdeu o jogo, acabou. Lances de arbitragem, você pode questionar, a arbitragem às vezes favorece num dia, prejudica no outro, isso faz parte do futebol. O árbitro vai errar sempre. É claro, assim como o atacante perde um gol debaixo da trave, assim como um zagueiro falha. Ok, sabe, o Santos pode até fazer um protesto, mas esse tipo de explanação pós-jogo, eu acho deprimente, porque acaba, sabe, tirando o foco do futebol e não traz nada, absolutamente nada de bom. Até porque não encoberta as misérias do time dentro de campo. Tem razão ele? É isso que eu queria saber. Tem razão no primeiro lance. Outro, no primeiro lance o presidente tem razão, de interpretação. Sim. Mas ia mudar o panorama do jogo? Lógico que não, pô. O Fluminense foi muito mais time e mereceu a vitória. Tomou 3 gols de bola aérea.
Legal, já o Corinthians não entrou em campo no fim de semana, mas treinou forte de olho na Copa do Brasil. Quem conta mais sobre essa preparação é o repórter Jonas Campos, que fala com a gente direto do Parque São Jorge. Boa noite, Jonas. Diz o seguinte, o Wagner Mancini tá com dor de cabeça para escalar o time? Fala, Michele, ótima noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Dor de cabeça sim aí para o Wagner Mancini escalar esse Corinthians que, como você disse, estreia na Copa do Brasil, oitavas de final contra o América Mineiro, que é o atual vice-líder da Série B, né? Esse jogo de ida nessa quarta na Neoquímica Arena. E o Wagner Mancini já tem 4 desfalques certos para essa partida, né? O Gustavo Mantuan, que vinha sendo utilizado até como titular, jovem garoto convocado para a seleção sub-20, não fica à disposição porque serve a seleção, e 3 jogadores que já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes, né? O Otero e o recém-chegado Fábio Santos já defenderam o Atlético Mineiro e por isso não podem jogar pelo Corinthians na competição, e o Gustavo Mosquito, que já defendeu o Paraná na Copa do Brasil. O Jô vinha se recuperando de um probleminha na panturrilha, ainda vai treinando de maneira separada do elenco. Hoje foi a campo, mas com a equipe de fisioterapia do Corinthians. E a boa notícia do dia saiu agora, quentinha, fresquinha. O Lucas Piton, lateral esquerdo, que vinha com problema no músculo adutor, hoje trabalhou normalmente com o restante do grupo. Como o Fábio Santos não pode jogar a Copa do Brasil, o Piton deve retornar à lateral esquerda e o Sid Clay ficando como opção no banco de reservas. Quarta-feira, Corinthians iniciando a trajetória nesse torneio mata-mata, que inclusive é fundamental no aspecto financeiro. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais sobre a importância dessa competição para o bolso do Corinthians, Michele. Valeu, Jonas. Para o bolso é bom, mas... Não, tem que sonhar, né? Tem que jogar muito mais do que tem jogado, né? Até que deu uma melhoradinha mínima com o Wagner Mancini, mas o Corinthians, por exemplo, na Copa do Brasil não pode contar com o Fábio Santos, que já jogou pelo Atlético, não pode contar com o Otero, que já jogou pelo Atlético, não pode contar com o grande Mosquito. Casares joga ou não? Casares, eu acho que o Casares pode. Com o Mosquito, que jogou pelo Paraná. Então tem alguns desfalques e o futebol não encanta. Mas contra o América... vou te dizer uma coisa, viu, Milha? A gente conversando nos bastidores, você até falou assim, o América é tranquilo. Sei não, viu? Acho que o Corinthians vai passar maus bocados com o América. O problema, Celso, é que o América, o Lisca, né? Tá na iminência de subir para... Acho que vai subir para a Série A, porque tá fazendo um campeonato Série B muito bom. E eu sempre digo, Michele, que Copa do Brasil, o jogo é bom porque é um mata-mata. Mata-mata é que nem pênalti, né? Aquele momento, aquele time que estiver no melhor momento, ele passa para a próxima fase. Bom, recadinhos da galera pelo WhatsApp. Fala, Michele, Celso e Miller, que quem fala é o Diego de Osasco. Eu acho que primeiro o Palmeiras não devia nem ter demitido o Vanderlei Luxemburgo. Abraço. Boa noite, pessoal da Gazeta. Hoje é meu aniversário, hein? Celso, você é o melhor comentarista do mundo. Salve, Miller. O Palmeiras está com mau planejamento. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Boa noite, Celso. Sim, o pessoal que trabalha no Palmeiras está totalmente despreparado. Mas espero que continue assim. Eu, como São Paulino, quero que eles continuem indo lá embaixo. Boa noite, Givanildo, Jardim Marizal. Muito bom. Só agradecer o telespectador pelo carinho com o meu trabalho. Obrigado. Do mundo, hein? Do mundo. Melhor comentário do mundo. Só? Do planeta Terra. Talvez, quiçá, da Via Láctea. Mas e os ETs, como serão? Olha, e que situação... gente, que situação a do São Caetano. O clube que já viveu o auge no futebol passa agora por uma crise sem precedentes. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. Em março deste ano, nossa equipe revelou denúncias de familiares de jogadores do São Caetano que alegaram salários atrasados e até ações de despejo por causa de aluguéis não pagos pelo clube. A gente preza muito pelo nosso nome. O que a gente tem, isso não é o nome, né? Aí vem um clube que era para estar fornecendo para a gente, né, o sustento, e de repente coloca um problema desse tamanho nas nossas costas. Na ocasião, fomos ao estádio Anacleto Campanella para ouvir a versão do clube. E antes de nos conceder entrevista, essa foi a reação inicial do diretor executivo de futebol da época, Paulo Pelaipe. Foram na casa do jogador, ele foi fazer fofoca, não é comigo. Ô, Pelaipe, não é comigo, vocês não me conhecem. Você não quer nem ouvir? Nem ouvir. O papel, não, porque o papel já me falou. O papel do jornalista é ouvir os dois lados. Tudo bem, então tem que falar. Então você ouve o presidente do clube. Tá, faça bem.
Neste fim de semana voltamos a presenciar algo absurdo no clube que no início do século foi campeão paulista, vice da Libertadores e 2 vezes do Campeonato Brasileiro. O duelo deste sábado entre São Caetano e Pelotas pela Série D do Campeonato Brasileiro aqui no Anacleto Campanella parece ter sido o ápice de uma crise que já dura anos. Um jogo que quase não aconteceu por WO e que representa mais um capítulo triste e vergonhoso na história do Azulão. Na véspera dessa partida, um jogador do clube que não quis se identificar procurou a nossa equipe e revelou que os atletas, devido aos salários atrasados, não entrariam em campo diante do Pelotas e ainda afirmou que vem sofrendo ameaças de ordem de despejo. Para evitar o WO diante da greve, a diretoria do São Caetano correu para montar um time às pressas com meninos da base. E o que presenciamos foi isso aí, ó. Jogador chegando no estádio a 10 minutos do início da partida. Ô, irmão, só tô registrando, cara. Tô trabalhando. O problema é seu. Ele é jogador? Ele é seu irmão. Tô trabalhando, cara. Sou profissional. 5h50. 10 minutos pro jogo, até menos, e um atleta chegando. A dúvida em torno do WO persistiu até às 18h09, quando o São Caetano, enfim, entrou em campo com atraso. O WO foi evitado, mas o vexame não. E olha que não me refiro ao placar que acabou em 9-0, a maior goleada da história da Série D. O senhor confirma essa denúncia por parte de jogadores de salários atrasados, alguns até alegando ação de despejo de aluguéis que teoricamente seriam pagos pelo próprio clube? Não tem a menor dúvida, eu acho que o jogador está no seu direito, aquele trabalho ele tem que receber. É jogadores que estão com salário atrasado de 7 meses, 5 meses, são sendo despejados por falta de pagamento de aluguéis de residência, que é ajuda de moradia. São jogadores, então pessoas que foram embora do clube. Mais de 30 ações trabalhistas hoje o São Caetano tem. Um sábado para ser esquecido. Se para o torcedor as dores do início do século eram os vice-campeonatos do Azulão, difícil descrever o sentimento de agora. Nenhuma dessas tristezas, entre aspas, né, você perder um título importante, é comparada a um capítulo desse da nossa história, né? Bom, e o Jonas conversou hoje com o presidente do Sindicato dos Jogadores, que está fazendo a mediação entre atletas e São Caetano. Vamos acompanhar. O que passa com São Caetano, em maiores ou menores proporções, é o retrato do futebol brasileiro. Infelizmente. A nossa primeira atitude é sempre tentar negociar, tentar aproximar as partes, evidentemente, com base em garantias reais. Então, a gente sempre entra nisso, mas não há mais condição. Os atletas não abriram mão, estavam irredutíveis. Agora, os atletas, para eles poderem buscar outros caminhos, a gente tem que fazer o pedido judicial. Né? Não é automático, não. A gente tem que ir para a justiça, fundamentando com o que diz a lei, que os atletas com mais de 3 meses sem receber salário podem buscar essa rescisão indireta. E aí sim, a justiça é que dá autorização para eles se inscreverem para outros clubes. Mas não é só isso, né? Esse é um caminho, mas também você tem que punir o clube. Tem que parar com essa história. O clube não contratou, não pagou, perde ponto, é rebaixado. Não pode jogar. Não pode jogar. Isso tem que ser feito, tem que ser radical, mas não é radical, porque no Brasil, sabe, tem sempre um jeitinho, então um amigo do amigo que protela, que vai, que dá liminar. Que dá liminar e a coisa vai rodando e o profissional fica sem receber. Tem essa ideia de que jogador de futebol é milionário, carrão, mulheres bonitas, essa história toda. Uma pequena parte, a maioria precisa mesmo é do... Não chega a 5%. Sabe? No Brasil, não. Agora, o que eu fico triste, Michele, é que o Nairo deu entrevista para o Jonas Campos, ele só falou do problema, mas não mostrou nenhuma solução. O que vai fazer por esses jogadores, né? Olha, a gente volta agora ao CCT da Barra Funda. Mesmo com a classificação, teve jogador importante do São Paulo criticado pela atuação de ontem. O que aconteceu, Garrafa? Olha, Michele, você sabe, o Miller, o Celso, hoje é tudo online, né? Então, durante o jogo, mesmo com o São Paulo vencendo, a gente vai acompanhando nas redes sociais e aí vai sentindo a temperatura dos torcedores. E a torcida do São Paulo, boa parte dela, irritada com o Daniel Alves, não é? Que está muito longe daquilo que se esperava
Pelo menos essa é a ideia de alguns torcedores. Se esperava que o Daniel entregasse muito mais. Hoje pela manhã, o técnico Fernando Diniz, que ontem não ficou no banco de reservas, concedeu entrevista coletiva. E aí foi perguntado a ele se ele acredita que o Daniel Alves poderia entregar mais do que está entregando ou se está entregando, em termos de retorno, tudo aquilo que o São Paulo esperava. Vamos ouvir a resposta do técnico do São Paulo. Eu falo isso desde o ano passado, teve momentos assim de cobrança em cima do Daniel também. Ele entrega muito mais do que vocês imaginam. É uma grande referência, a maior referência que a gente tem, é um ídolo e a gente não sabe muito valorizar os nossos ídolos. O jogador em atividade tem mais títulos no mundo, títulos importantes. E é um jogador que entrega muitas coisas que no campo daria para ver também, mas a gente consegue ver a parte mais superficial do jogo, que é quando erra um passe ou acerta um passe. Tem uma taxa de trabalho sempre grande no jogo, corre o tempo todo, quase sempre bate recordes no GPS, ele, Sara e Tietê, sempre um dos três que são os que mais correm. Coloca todo mundo para cima, melhora o desempenho dos outros que estão do lado, passa confiança para o time, tem frieza para decidir, como foi na hora de bater pênalti, e um espírito de luta, uma liderança invejável. Então, para nós aqui é um grande privilégio ter o Daniel hoje e sempre. Bom, Michele, o que mais irrita a torcida São Paulina, que não está gostando do desempenho do Daniel Alves, é que, segundo esses torcedores, ele parece intocável. Ele não sai do time em impossibilidade nenhuma, não é? Bom, São Paulo treinou hoje, amanhã viaja para a Argentina, quarta-feira estreia na Sul-Americana contra o Lanús. No final de semana tem Flamengo no Rio de Janeiro pelo Brasileiro e na quarta da outra semana novamente o Lanús. No departamento médico, Igor Vinícius e Juan Fran estão fora dessa partida. O Hernanes voltou a trabalhar hoje aqui no CT, mas para quarta-feira não, quem sabe para domingo. E o Luciano já acabou se desculpando, saiu meio de cabeça quente quando foi substituído ontem, até que muita gente esperava que o Daniel saísse. Enfim, este é o São Paulo. Não dá muito tempo de comemorar. Quarta-feira tem Lanús pela Sul-Americana, Michele. Valeu, Garrafa. E aí, Bom, a defesa? A questão do Daniel Alves. Você concorda com o Diniz? Então, na verdade, o Daniel Alves, existia uma expectativa muito grande em torno dele, mas ele sempre foi o melhor lateral direito do mundo. Ele está atuando no meio, pelo meio, eu nem tenho lembrança dele atuando pelo meio, quer dizer que é uma função totalmente nova. Dentro daquilo que se propõe com um meia, ele está indo razoavelmente bem. A questão é que ele rende muito mais pelo lado direito. Mas ele tem fôlego para jogar. Então, ele está até perdendo espaço na seleção brasileira por causa disso. Mas ele já está. Ele não, sim, mas ele tem plano de jogar a Copa do Mundo. Ele veio para o São Paulo pensando nisso. E na seleção brasileira, ele não foi chamado no primeiro momento porque ele estava machucado, mas agora tinha condições e não foi lembrado pelo Tite. Michele, o Daniel Alves está devendo no meio-campo. Ele nunca será um jogador. Nós já sabemos não disso. vai. Falamos isso. Protagonista do time. A torcida cobra o rendimento do Daniel Alves porque ele mesmo quer jogar pelo meio, mas só que até no meio, quando é para exercer a força para defender, ele fica devendo. Não tem mais força. Ele joga com a bola no pé, bate pênalti, aquela coisa toda. O Diniz, lógico, vai defender o jogador. Isso é normal do treinador. Tá certo, né? Mas eu posso criticar o Daniel Alves no São Paulo. Está devendo e muito. Bom, ainda tem lugar para ele na seleção? Não. Na lateral, eu não vejo nenhum lateral ainda. Mas não tem que já ir preparando quem vai para a Copa do Mundo, gente? O Tite até chamou o Gabriel Menino já. Mas na seleção ainda eu vejo como lateral. Quer dizer, o Via, né? Não joga como lateral há quanto tempo? Então, olha, no Corinthians a preocupação não é apenas dentro de campo. O Jonas Campos volta a falar com a gente direto do Parque São Jorge, vai falar sobre as finanças do Timão. Quais são as expectativas da entrada de dinheiro em caixa, Jonas? Pois é, Michele, muita expectativa em torno da Copa do Brasil, né? O Corinthians hoje é um clube que deve 2 meses de salários atrasado, né? Nesse momento, deve 2 meses de salário. Então está atrasado aí com os seus atletas, com os seus jogadores. Isso também atinge a realidade de clubes grandes do nosso país, né? Mostramos agora há pouco a realidade lamentável do São Caetano. E a Copa do Brasil é uma importante fonte de renda para quem joga, porque só por disputar as oitavas de final, para vocês terem ideia, o Corinthians já leva 2,6 milhões de reais. Se passar pelo América e avançar para as quartas de final, são mais 3,3 milhões. Então o Corinthians, passando pelo América Mineiro, vai embolsar aí no total, englobando oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, quase 6 milhões de reais
uma grana importante para um clube que está no sufoco nesse ano de 2020. Uma outra grana bastante importante que a gente vem falando ao longo do ano, uma longa novela, é a grana do Pedrinho, né? Vendido lá atrás para o Benfica de Portugal. Corinthians e Benfica já resolverem aí as pendências burocráticas e o Corinthians agora trabalha com um fundo financeiro para receber esse valor de maneira integral e antecipado, 18 milhões de euros. Mas a informação do site gazetesportiva.com, a apuração do repórter Thiago Salazar, de que esse fundo financeiro, claro, pega uma taxa, né? Pega uma quantia desse valor, desses 18 milhões de euros, e esse valor gira em torno de 1,5 milhão de euros. Então, o Corinthians, na totalidade do negócio do Pedrinho, vai receber cerca de 16,5 milhões de euros. Aí o curioso é que lá atrás, a venda do Pedrinho foi 20 milhões de euros. Aí teve aquele rolo com o Johnny Gonzalez, caiu para 18 milhões de euros. E agora, com a participação desse fundo financeiro para o Corinthians receber essa grana antecipada, 16,5 milhões de euros. Espero que pare por aí, mas uma grana importante que deve chegar em breve aos cofres do Timão. Michele. Entendi, eles vai pagar 1,5 milhão para esse fundo para ter o dinheiro adiantado. Isso, é tipo um empréstimo. É tipo um empréstimo, exatamente isso. Faz parte. Corinthians vai perder 1,5 milhão, 1,5 milhão vezes 5, quanto está? R$6 o euro? São 6 milhões, gente. Mas se não fizer... 1,5 milhão de euros é mais. 1 milhão, quanto está o euro? Nem sei. Quase 6. Quase 6. Então, 1,5 milhão vezes 6, qual fazer a conta? Só que o Corinthians vai receber cerca de 8 milhões. O Corinthians vai receber cerca de 80 milhões 8 milhões, Michele. 9 milhões. 9 milhões. O Corinthians vai receber, só que o Corinthians vai receber cerca de 80 milhões de reais. Só que a dívida é muito grande. Uma 9 milhões, mas já dá para você pagar salário e tudo mais. É melhor você antecipar uma mas receita. Quando que iam pagar esse dinheiro? Ia demorar muito? Não dá para esperar, gente? Vamos perder 9 milhões? Mas o Corinthians está com salário atrasado e tudo mais. Precisa de dinheiro para ontem. A situação é calamitosa, é drástica. E não tem torcedor no estádio. É isso aí, não tem receita. Só falar uma coisa, porque ontem eu li no site gazetesportiva.com que o Pedrinho está fazendo um trabalho já de fortalecimento muscular e ganhou 6 quilos. Isso é comum na Europa. O jogador brasileiro que é mais franzino, que é mais o Kaká virou um monstro, mas depois se arrebentou. Toma aquelas bombas. Tem que tomar cuidado, né? Toma aquelas bombas, musculação, porque muitas vezes a pré-temporada dos times europeus, eles fazem mais trabalho de musculação do que de corrida. Porque o jogador tem que ser forte. Vai com calma, Pedrinho. Vai com calma. Então isso aconteceu com vários. O Ronaldinho aconteceu isso. O Ronaldo Fenômeno aconteceu isso. Mas depois o Ronaldo Fenômeno aconteceu o quê? Mas não dá para dizer. O problema é que muita musculação, né? O jogador tende a ter mais contusão muscular. Bom, agora é hora de você saber mais sobre a busca do Palmeiras por um técnico. Direto da Academia de Futebol, Alexandre Silvestre conta quem é a bola da vez. Quem é, Silvestre? Michele Janela, você só faz pergunta difícil pra mim, né, menina? Então, eu diria, em primeiro lugar, que o Palmeiras tem 2 obsessões nesse momento. Primeira delas, todo mundo já conhece, a obsessão pela Libertadores da América. A segunda é uma obsessão que também tá valendo para um monte de time brasileiro. Ter um técnico estrangeiro. E a cada dia que passa, a lista de tentativas do Palmeiras aumenta. Confira na reportagem. Andrei Lopes está esfriando a batata quente que caiu nas mãos dele com a demissão repentina do Luxemburgo. Integrante da comissão técnica permanente do Verdão, ele começou derrapando no Castelão. Perdeu para o Fortaleza numa apresentação bizarra do Palmeiras. Ajeitou o time, mexeu na escalação e meteu uma sonora goleada de 5 no Tigre pela Libertadores no Allianz Parque. Ontem, enfiou 3-0 fora de casa no Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Resultados que aliviam um pouco a pressão para cima da diretoria, que segue a caça de um treinador estrangeiro, por enquanto sem sucesso. O que se imaginava uma cartada certeira virou um não educado em espanhol. Após contatos virtuais e presenciais, Miguel Ángel Ramírez decidiu continuar no Del Valle do Equador. A cúpula palestrina então partiu para dentro de treinadores argentinos. Ariel Roland, da Universidade Católica, não foi liberado pelo clube chileno. Sebastián Becassese preferiu seguir no Racing.
Guilhermo Schelotto, na Liga Norte-Americana, é missão quase impossível. Gabriel Renzi, outro hermanito, livre no mercado, segue na pauta. É o preferido de boa parte da torcida. Joga pra frente, joga duro, dentro e fora de campo. Comandante que não alisa para atletas, cartolas, jornalistas. É capaz que seja ele, mas aguardemos um pouquinho mais. Kiki Setien, ex-Barcelona, diria sim ao Palmeiras, mas o Palmeiras não estaria tão certo assim da própria escolha. Enquanto isso, o brazuca, gaúcho e interino Andrei Lopes vai tocando o barco. E se é de gringo que a diretoria gosta, é só chamar o professor Cebola de Mr. Onion. Bom, pelo andar da carruagem, o Palmeiras focou tudo no Miguel Ángel Ramírez, o Del Valle, ouviu um não, como eu disse aí na reportagem, um não educado, e aí saiu atirando para um monte de lado, Michele. E o foco segue num técnico estrangeiro. Ai, esse Renzi é bonitão, hein? Agora, se for por beleza, eu vou no Renzi. Valeu, Silvestre, eu tinha perguntado aqui. Miller, quem você gostaria de ver como técnico do Palmeiras? Assim, ó, você é o cara que tem a caneta. Vamos lá, primeiro. Agora, disponível mesmo, assim, eu acho que... Não, aquela primeira opção, assim, aquele... Não, eu até lembrei dele agora, ele passou na reportagem. O Schelotto seria um bom nome. Seria um bom nome? Schelotto é bom treinador. Ele chegou à final. É possível? Parece que ele foi oferecido ao Palmeiras. Parece que não liberaram ele lá. Ele está nos Estados Unidos, né? Não está liberado. Tá, e aí, e um possível? Um possível? Impossível, São Paulo. São Paulo é o melhor. Impossível. E aí, o possível? Um brasileiro? Dorival Júnior. Dorival Júnior, para mim, é um bom treinador que daria jeito no mas Palmeiras. chegou... E você, Celso? Então, chegou numa situação que se você fala de técnico estrangeiro, a gente vê os líderes são estrangeiros. Aí, o Dorival, eu acho que é um bom treinador, poderia ter vindo até para o Corinthians, inclusive, e tal. Mas se chegar o Dorival, não vai ter paz também. Não vai ter paz. Porque o torcedor está aí, ele quer um técnico estrangeiro, ele quer ver o Palmeiras jogando. O Dorival talvez fizesse o Palmeiras jogar, mas ele não adianta, ele quer. E aí a diretoria foi atrás do Ramírez, foi atrás do BKSS, foi atrás do... E não conseguiu. O Renzi falou não? Não, o Renzi falou que ele quer estudar o Palmeiras. Nem sabe o que é o Palmeiras. Como é que você vai contratar um treinador que nem sabe o que é o Palmeiras? Não, ele quer estudar o Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, chama o Dorival para dar um jeito aí. Michele, esses treinadores argentinos... Ou deixa o Cebola. Eles são mala. Todo mundo sabe isso. Todo mundo tem mala. O São Paulo é muito bom, mas ele é muito mala também. Só que a cabeça deles, eu falei, a prioridade deles é o futebol europeu. O Celso sabe disso. Mas, de qualquer forma, se tiver uma estrutura, tiver condições de trabalhar, o São Paulo, por exemplo, ele se ajeitou aqui no Brasil. O São Paulo pediu 1 milhão por mês, recusou, Celso. Sim, mas tudo bem. E ele foi ganhar quanto agora lá? Não foi ganhar nada, ficou desempregada e depois pegou lá. Sim, mas tudo bem, recusou a proposta do Al Nassr hoje, para fazer o trabalho no Atlético Mineiro. Palmeiras deixou escapar uma chance de ouro quando conversou com o São Paulo. Acabou. É que ele é chato, ele enche a paciência e ele faz um contrato, ele quer jogador e ele quer que ninguém encha. É isso. Mas ele dá resultado. Mas dá resultado. Aí no caso do Renzi, o Renzi fez um trabalho depois, eu não vi nenhum jogo do Vélez. O mais bonito é o sob o comando do Heinz, do Renzi. Você falou Schelotto. Schelotto? Não, é o Renzi. Ela gostou dos dois, ela viu o Schelotto. Aliás, olha só, treinador bonito. É a Leila que está escolhendo? Leila, tô adorando, porque se for a Leila que estiver escolhendo, tô... Agora, o Heinz tem essa coisa que ele é disciplinador, então ele é duro com o jogador. Pode ser. Ele fecha vestiário e não aceita palpite. Fecha. É um cara que é difícil de trabalhar, mas pelo menos as ideias esse são... Esse é o Heinz. Que aliás é o queridinho da torcida. A gente tem meu visto, também, inclusive. Nossa. Então o Palmeiras teria uma outra opção, e aí teria que vender essa ideia para a torcida, ó. Esse é o que tem que estudar o Palmeiras? Ele quer estudar o Palmeiras. Que pena que ele não conhece. Agora, o Ramírez pode fazer, de repente, o seguinte, traz um treinador, igual fez o Internacional lá com... Quem que foi o treinador? Foi o Zé Ricardo, que assumiu por 3 meses. Traz um treinador para terminar a temporada e espera a chegada do Ramírez. Essa é uma ideia também. Por que não? Poderia, já que o Palmeiras... vendeu a ideia de que tinha um projeto para o Ramírez, então se é um projeto de verdade, você espera. Então, mas agora, você põe quem se agora? É para apagar incêndio, quem põe agora? Aí vai atirando para tudo quanto é lado, recebe um monte de nãos. E outra coisa, não existe milagre. O cara não vai chegar aqui e já vai fazer o time jogar. Precisa de tempo. O cara precisa conhecer o time, que é o que eu falei, eles não conhecem. Claro, então, conhecer os jogadores seria fazer... e tudo mais. Eu concordo com isso que você está falando, e você também. Começa no ano que vem.
É isso aí. E o ano que vem começa quando? Em março? É março, fevereiro, então, em março. Tem o Campeonato O cara Brasileiro, chega em acabou. fevereiro para se ambientar, né? Deixa o interino até o final do Brasileiro. E quem seria o seu interino? Isso aí, ficaria com o André mesmo. O Andrei, você é bom. Tá bom. Você já se conectou nas nossas redes sociais? Anota aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube e o meu Instagram, @Michele Gianella. Enquete: a demora do Palmeiras em contratar um novo técnico mostra falha no planejamento? É óbvio que sim, né? 85% dos votos. Essa enquete foi meio óbvia. Eu votei nela, mas eu achei que ela é meio óbvia. Ah, parabéns para a Beatriz, nossa estagiária, que ela faz aniversário. Saúde e felicidade para você, Bia. Beijo pro Celso. Eu falei, nossa, será que é aniversário do Celso também? Não, é só que acabou o programa. Beijo você não escreve, pro você não deixa beijo pra gente. E vemos amanhã Gazeta Esportiva. Tchau, acabou. Tchau. Tchau.